dia, gente! Tudo bem com vocês? Mais um VaptVupt começando. Bora lá! Vou falar sobre um assunto com vocês muito legal. Hoje vai falar sobre as dificuldades de aprendizagem pós-pandemia. Como que as famílias podem suprir essas dificuldades que ficaram, na vida de algumas crianças. A gente tem visto que muitas crianças estão apresentando dificuldades de aprendizagem, dificuldade na alfabetização, principalmente, as crianças que estão na faixa etária aí dos 9 anos, elas pegaram justamente esse período de alfabetização, crianças com 8, 9 anos, contando com 2 anos de aulas remotas e de tudo que nós vivemos. E muitas crianças foram prejudicadas, não adianta a gente achar que não, porque foram sim. Claro que algumas famílias foram suporte também em casa nesse período de pandemia, se viraram nos 30 e deram um jeito de auxiliar os filhos. Outras famílias já não conseguiram fazer isso e suprir a necessidade pedagógica dessa criança. Então eu vou trazer aqui algumas estratégias para vocês começarem a colocar em prática para ajudar as crianças a suprir essas dificuldades, tá bom? Para a criança que o pai acha ou a mãe acha que tá indo tudo bem, e que não tem dificuldade alguma, fica aqui um alerta, porque sempre tem, alguma questãozinha emocional, alguma insegurança, principalmente depois desse período que a gente viveu, foi muito difícil. Então, é muito importante que a gente conheça direitinho os nossos filhos, que a gente observe o que eles fazem, que a gente perceba a maneira que eles estudam, como que eles se dedicam, às tarefas. Isso faz muita diferença nesse processo pedagógico, tá? Na vida da criança. Então, eu trouxe alguns pontos práticos aqui para falar com vocês, a respeito da aprendizagem pós-pandemia. A gente viveu aí um período difícil de muita adaptação, seja para as crianças, para as famílias, como para os professores. A gente teve que se reinventar praticamente. Foi um desafio para os professores também dar as aulas online. Foi muito difícil. Para as crianças foi bem cansativo, Chegou um período que elas não aguentavam mais assistir aula online. E é complicado, A gente não conseguia ser aquele suporte de ver a letra cursiva da criança, dar uma orientação, ver se ela estava fazendo o movimento correto da letra para pontuar na hora. Então, essas questões ficaram e a gente pode dar um auxílio agora, intensificar algumas coisas, O que eu percebo, infelizmente, isso eu acho muito triste, tá? Eu não posso falar por todas as escolas, porque eu não conheço. Mas eu posso falar por algumas, que eu acho que nesse período pós-pandemia, as escolas deveriam ter intensificado um pouquinho alguns materiais de estudo, principalmente voltados para alfabetização, Algum tipo de treino a mais para essa criança fazer em casa junto com os pais. Tem gente que pode pensar, mas muita lição de casa, a criança vai ficar cansada, é chato. Gente, não é por essa linha, de raciocínio que a gente precisa ir. A criança precisa entender que ela passou por um período difícil e a gente tem que resgatar algumas coisas. Então, é claro que vai ser necessário um pouquinho mais de dedicação, E a questão da lição de casa, ela é sim um reforço, ela é sim um estudo. Se a escola acaba não andando, a lição de casa para que a criança desenvolva melhor aquelas habilidades, então o pai e a mãe precisam ser um suporte para a criança nesse momento e elaborar ou desenvolver algumas tarefas para que ela avance, para que ela melhore, compreenda aquilo e melhore. E uma coisa eu acho engraçado, Esse mundo moderno que a gente vive, as crianças elas têm uma voz de autoridade, assim, poder muito grande. Tudo que elas querem, elas conseguem, fazer. E o adulto tá perdendo essa voz de autoridade. Então, olha só, as crianças, elas passam muito tempo, muito mais tempo, brincando, mexendo no computador, mexendo num tablet, do que estudando. Estudar para criança se tornou algo muito chato, cansativo, algo muito maçante. As crianças estão lá estudando, Laricinha?
Então, deixei eles fazendo uma tarefa lá, expliquei direitinho o que era para ser feito e vim aqui conversar com vocês. Então, eu percebo isso na vida das crianças, que elas estão sendo delegadas, assim, sabe, para outras coisas. Não, pode ir lá brincar, pode fazer isso, faz só o seu momento ali de atividade, terminou, ok. Mas como que tá a aprendizagem? Efetivamente, como que essa criança tá? Ela tá entendendo aquele conteúdo? Ela está com dificuldade ou não? Então, primeiro a gente precisa compreender se existem dificuldades pedagógicas, tá? E muitas vezes, quando a gente conversa com a criança, ela não fala de primeira. Muitas vezes ela vai falar que tá tudo bem, que ela já entendeu. Por quê? Ela não quer fazer. Né? Ela quer deixar pra lá, ela quer levar pra escola do jeito que tá. Eu via muito isso em sala de aula, gente, o pouco caso que as crianças tinham com lição de casa, né? Era um pouco caso, fazia de qualquer jeito, fazia correndo. Tinha criança que nem fazia a lição de casa, porque não tinha esse acompanhamento de perto de algum cuidador, de algum responsável, né? De ter a responsabilidade pela tarefa que ela precisa ser feita. Então, os pontos que eu anotei aqui para falar com vocês a respeito disso os pais precisam ter uma participação muito mais ativa na vida da criança, tá? Em relação ao pedagógico, em relação à aprendizagem dela. Como essa aprendizagem acontece, como ele faz a lição, quais as dificuldades que ele está apresentando, se ele está dominando o conteúdo com tranquilidade, né? Se ele tem facilidade para escrever. Todas essas questões, elas precisam ser acompanhadas pelos responsáveis. Isso não é uma coisa que só o professor tem que ficar de olho, né? São os nossos filhos, então a gente precisa saber como que eles aprendem, como que eles estão se desenvolvendo. Isso não é uma coisa que você delega simplesmente para a escola e para o professor. É o seu filho, é o desenvolvimento dele. Então, a participação dos pais precisa ser muito mais ativa na vida das crianças, e isso está se perdendo cada vez mais, tá? Mais leitura e treino de caligrafia. Leitura é um ponto bem complicado, né? Porque as crianças, ultimamente, elas não gostam de ler, têm preguiça de ler, e o hábito da leitura, ele tá simplesmente se esvaindo. Não tem mais criança com esse hábito de leitura. Algumas famílias estão despertando para isso e começando a colocar o hábito de leitura na vida dos seus filhos. Mas a grande maioria, e olha, isso eu tô falando porque é a experiência do que eu vivia dentro da sala de aula. As crianças não gostam de ler, tá? Tem preguiça. Por quê? Aí é o ponto principal, que é uma tecla que não tem como eu fugir dela, gente. Eu sempre vou bater nessa tecla. As crianças, elas estão muito estimuladas pelas telas. Elas estão passando tempo demais diante de uma televisão. Eu fiz uma enquete aqui no meu Instagram uns dias atrás, lá nos stories, e deu uma porcentagem enorme que as crianças passam mais de 1 hora por dia diante da televisão. Vocês têm noção do que é isso? É muito tempo durante a semana. Elas não precisam e é um tempo perdido. Se você for analisar toda a rotina de uma criança, né, colocar um momento de estudo, momento de higiene, momento de alimentação, momento de brincadeira, não sobra muito tempo, não sobra mais de 1 hora para ela ficar diante de uma tela, tá? E o ócio, ele é extremamente importante para o desenvolvimento dessa criança. É através do ócio que a criança vai parar para pensar, para fazer reflexões, o que eu vou criar agora, o que eu vou fazer agora. E isso ajuda na criatividade dessa criança. E quando a gente libera muito as telas para os nossos filhos, a gente está minando essa criatividade. Isso vai afetar o desenvolvimento dela, inclusive na vida adulta. Vai ser um adulto sem criatividade. Então a gente precisa ter um olhar muito atento e especial para isso. As crianças não precisam de telas durante a semana, não tem necessidade alguma. Deixa só para o final de semana, já faz um acordo, limita para o seu filho. Durante a semana você vai estudar, você vai brincar, você vai comer, você vai fazer outras tarefas, você vai desenhar, você vai ler. Essa vai ser a sua rotina durante a semana. No final de semana eu libero um desenho ou outro. É muito tranquilo de levar dessa maneira, tá bom, gente? Então,
mais leitura e treino de caligrafia. Você só vai conseguir colocar na vida da criança mais leitura e treino de caligrafia se você fizer a redução dessas telas. Porque a criança que ela tá lá hiperestimulada, recebendo tudo pronto, vendo aquele desenho super divertido, animado, onde tudo acontece rápido demais, ela está sendo hiperestimulada. Os níveis, né, de dopamina, que é um neurotransmissor, eles estão lá no alto. E já tem muito estudo que fala a respeito disso, tá? Então, assim, é uma criança que ela vai achar cansativo e tedioso ler um livro. Porque ela precisa de concentração, ela precisa de calma, não tem muito som, não tem barulho. E a criança que está hiperestimulada, ela passa a não saber lidar com o silêncio. Porque ela precisa daquele estímulo o tempo todo. Ela precisa daquela frequência de estímulo que ela já está recebendo, tá? Então, ela vai achar chato ler e ela vai achar muito chato fazer caligrafia. Por quê? A caligrafia exige o quê também? Concentração, silêncio, repetição. Eu preciso fazer lá o movimento da minha letrinha e ele não é rápido. E tudo que ela consome está sendo rápido demais. Existem já muitos estudos que comprovam e mostram, né, o efeito de determinados desenhos no cérebro da criança, que a cada minuto são mudanças muito abruptas de cena. Então, por isso que causa essa hiperestimulação. Na nossa vida cotidiana, no natural, as coisas não acontecem tão rápidas assim, né? Eu não vivo quando a gente coloca lá o áudio do WhatsApp 2 vezes, né, para ir mais rápido. A gente não vive assim. Eu não vivo, eu vou escrever, eu não faço assim, tudo rápido, vou beber água, ai, bebo rápido, ai, guardo. Não é acelerado. As coisas precisam acontecer tudo no seu tempo, com calma, com dedicação. E as crianças precisam compreender isso, tá? Então, esse é um ponto principal de hábito de leitura, né? E treinar a caligrafia, treinar a escrita. Porque as crianças estão ficando cada dia com mais preguiça de escrever. Também tem mais essa. O pouquinho que escreve, já não querem mais. Menos telas, principalmente depois desse período de pandemia. Por que principalmente depois desse período, gente? Porque na pandemia desandou tudo. Simplesmente desandou tudo. Os pais precisavam trabalhar, tinha pai e mãe, tinha reunião, e aí delegava para tela, e aí deixava na tela. Então desandou, porque eles passaram a consumir muito mais do que eles consumiam antes da pandemia chegar. Então a gente precisa voltar, recuperar o hábito que tinha antes. Se tá usando demais, precisa começar a tirar de novo. Por quê? Porque essa criança ela já tá viciada, ela já tá hiperestimulada. Tarefas complementares. Gente, é importante. Tá? Eu sei que a escola é importante, eu sei que a escola faz o seu papel, mas é importante que vocês trabalhem com tarefas complementares com os filhos de vocês. Eu sempre trabalhei com os meus filhos, mesmo sendo professora, mesmo trabalhando numa escola o ano passado, né? E uma escola muito boa, conhecida, né? Eu complementava as atividades com os meus filhos e eles estavam indo muito bem. A tarefa de casa, né, é algo que eu particularmente achava fraco, eu achava pouco você mandar apenas uma folhinha de tarefa de casa, numa lição assim que as crianças fariam em 15 minutos. Aí faz a lição de qualquer jeito, faz correndo, não tem aquele momento de dedicação, de nossa, o que nós aprendemos hoje, de conversa, e vai fazer o quê? Vai pro videogame. Termina a lição? Já terminou a lição? Já? Ah, pode ver televisão. Então, qual o valor que a gente está dando para as coisas, né? Qual o valor que eu estou dando para a educação do meu filho, para o momento da tarefa, e o valor que eu estou dando... agora você pode ver um desenho. Será que eu não estou dando muito mais valor para o lado divertido, para brincadeira, no sentido... brincadeira no sentido assim, vago, vazio, tá? Porque a tela, ela é um entretenimento vazio. O seu filho não está aprendendo nada diante de uma tela. Ele aprende muito mais se você for com ele num parque ou sair até na calçada da sua rua e começar a conversar com ele sobre as plantas, sobre as estações do ano. Ó, tá vendo essa plantinha no chão? É porque nós estamos em tal estação. Então ele aprende nessa interação com o adulto, nessa troca que a criança vai aprender. Se ele fica só diante de uma tela, o máximo que ele vai aprender são vocabulários,
pobres, tá? Às vezes você escuta a criança falando uma coisa e fala assim, nossa, onde ela aprendeu isso? É isso que o desenho vai ensinar pro seu filho, tá? Vocabulários pobres e atitudes também muito erradas, postura erradas. Então, eu falo muito isso, que o desenho é um entretenimento vazio. Coloca o seu filho para recortar, coloca o seu filho para colar, coloca o seu filho para jogar um jogo pedagógico, um jogo de tabuleiro, brincar com o alfabeto móvel, formar palavras. Se é uma criança que está estimulada com tela, ela não vai gostar. Ela vai achar chato fazer outras coisas. Então já fica um alerta para você. Porque se o seu filho tá fazendo birra ou tá achando chato fazer outras coisas, ele já está muito viciado. Então ele vai passar por um período de abstinência, vai dar um certo trabalho para você tirar, mas algo precisa ser feito, tá? Aí fica de alerta mesmo para vocês. Não, tá estranha essa reação dele. Eu preciso tirar. Eu não sei se vocês já viram um videozinho que tava circulando de uma bebê, era uma criança pequenininha, né? Que ela tava diante de uma tela, de um celular, parada, hipnotizada, quietinha, assistindo. E aí a mãe fez assim uma brincadeira, ela tirou o celular. A menina começou a se jogar no chão, a gritar, se debater. Gente, de verdade, foi uma cena que você olhava e falava assim, gente, o que tá acontecendo com essa criança? E aí a mãe em seguida deu o celular de novo, ela pegou, ficou vendo e parou na hora. Na hora! É chocante, gente. E a reação que a menina teve é justamente uma reação de abstinência, de falta daquilo, né? Ela precisa daquilo. Ela já está viciada, né? Os níveis de dopamina no cérebro dessa criança já estão altíssimos. E quanto mais a gente cede e deixa, mais a criança vai se acostumando com esse nível e mais ela vai querendo. Então, por isso que existe abstinência, tá? Porque ela não aceita não ter aquilo. É que nem uma abstinência de bebida alcoólica, é que nem uma abstinência de drogas, é exatamente dessa maneira. E já existem muitos estudos que comprovam, né, esse efeito do excesso de telas com o uso de drogas. Olha como é sério o assunto. É sério demais esse assunto. Então, façam tarefas complementares com os filhos de vocês. Ai, Rebeca, mas eu não tenho tempo. Gente, a gente encontra tempo, tá? A gente perde muito tempo no celular, a gente perde muito tempo em rede social. Então, não existe desculpa. Qual é a prioridade? Se você colocou o seu filho no mundo, você tem responsabilidade sobre o desenvolvimento e a educação do seu filho. Então, encontra um tempo. Se você não tem, ou se a sua rotina como mãe, como pai, está desalinhada, então é você que precisa mudar antes. Você não vai conseguir conquistar nada de bons hábitos na vida do seu filho se você não mudar os seus, tá? Então, muda a sua rotina, vê o que está desalinhado para que você consiga caminhar, sabe, num percurso assim, bom de desenvolvimento para sua criança. Estabeleça alguns momentos, já deixa separado algumas atividades, pesquisa num final de semana na internet, tem tanta coisa disponível na internet, e assim, atividades prontas, tem muita coisa, mas, né, quem quer deixar o final de semana, né, de lado? Quem quer deixar de ir num aniversário, num churrasco, num compromisso, para fazer uma pesquisa na internet de uma tarefa para os filhos? Ninguém quer. A gente geralmente não quer abrir mão dos nossos confortos, né? Do lado gostosinho, do que a gente gosta de fazer. Mas tudo tem um preço. E o que a gente precisa entender é que você não vai abrir mão de muita coisa, sabe? É uma dedicação que em 10 minutos você faz uma pesquisa. Em 5 minutos você senta com o seu filho. Gente, 5 minutos é melhor do que nada. Tem família que não senta para conversar com o filho. Tem família que fica o pai no celular, a mãe no celular, o filho fazendo outra coisa, a outra filha fazendo outra coisa. Às vezes eu me cobro em relação a isso, no sentido de me policiar. Não, eu tenho que parar agora. Isso é um desafio muito grande para mim, principalmente pelo fato de eu trabalhar com o celular, né? Eu explico isso para as crianças, que eu trabalho com celular, mas é uma luta. Então
Então, às vezes, assim, é Deus que concede também a sabedoria, tipo, agora para, brinca com seus filhos, abraça seus filhos, dá atenção pros seus filhos, eles vão crescer, tá? Então é isso, gente. 20 minutos, ó, cravadinho. Era 15, né? Eu tenho passado, preciso me policiar. Deixa eu só ver os comentários antes de eu finalizar aqui, ó. A Cris comentou, nossa, Rê, fora a canseira dos pais que reclamam, a criança já não quer e o pai reclama. Exatamente. A gente tá muito murmurador. A gente só reclama, já perceberam disso? Mas isso é porque a gente tá muito cansado, né? As demandas, elas estão grandes. O problema é que a gente não pode se justificar, né? Ah, eu tô cansado. Então para pensar um pouquinho, pede mais sabedoria para Deus que Ele dá, pede mais paciência. Seu filho não tem culpa do seu cansaço, ele precisa de você. Logo ele se torna aí um adulto e aí acabou, sabe? É importante que nessa fase, enquanto eles são crianças, nós estejamos mais presentes. Isso é essencial para o desenvolvimento, gente, da criança. A criança precisa da presença do pai e da mãe. Se você não tem muito tempo para se dedicar ao seu filho, olha o que eu tô falando, hein? Separa 10 minutinhos ou 5 minutinhos só. É melhor do que nada. Não delega para uma tela. Tem uma reunião agora. Tem um trabalho importante agora. O que é mais importante? Né? Estabeleça as prioridades. O seu filho é mais importante. Então, separa uns 5 minutinhos no começo do dia e já abastece o tanque emocional da sua criança, né? Já fala o quanto você o ama, já senta com ele, pergunta como foi o dia. Isso vai ser muito importante para a criança e vocês vão começar a ver resultados. Mas precisa ser feito diariamente, tá bom? Então, para vocês suprirem essas dificuldades de aprendizagem, é tudo isso que eu falei. Quem perdeu, assiste e compartilha essa live com todo mundo que vocês puderem. Beijo grande, fico feliz que vocês tenham gostado da live. E, gente, olha só, eu aceito sugestões de temas, tá bom? Pro VaptVupt. Eu sempre separo aqui alguns temas, mas eu aceito sugestões de vocês. Serão muito bem-vindas essas sugestões. Me mandem lá no particular, que daí eu já vou programando para as lives VaptVupt trazer esse conteúdo, tá? Um beijo e ótima terça-feira, gente. Tchauzinho.